Então, vamos colocar nesse momento frente a Deus, pensar nele e conversar com ele nesse momento para entregar esse momento nas mãos dele. Oremos. Pai amado, Senhor Deus, estamos aqui no dia de hoje, neste domingo, Deus, dedicando esta parte do tempo para estarmos reunidos como igreja, para estarmos aqui reunidos diante do Senhor para lhe prestar culto, Pai, para dedicarmos esse dia, este horário, apenas ao Senhor. Espírito Santo, oramos aqui para que esteja conosco, nos ajudando, nos direcionando em tudo o que fizermos, que esteja nos direcionando em todos os momentos, nos testemunhos, naquilo que será falado, naquilo que será pregado, naquilo que será louvado. Oramos aqui pelos nossos irmãos que ainda estão entrando. Oramos aqui, Deus, para que o Senhor coloque a tua mão sobre essa nossa conexão no dia de hoje, na casa de cada irmão, para que tudo ocorra bem, mesmo com essa chuva, Senhor Deus, que esse culto, Senhor Deus, seja uma chuva de bênçãos para todos que estejam aqui presentes, Pai. Oramos aqui para que o Senhor, somente o Senhor, é que esteja no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, nesse momento eu passo para o louvor. Bom dia, irmãos. Como é que vocês estão? Vamos começar esse momento agradecendo a Deus, porque no Salmos diz, né, para a gente entrar nos seus átrios com ações de graça, e a gente vai fazer isso nesse momento, amém? Então eu quero que aí da sua casa você já comece a agradecer a Deus pela saúde que Ele tem te dado, pela família, pelo trabalho. Não sei quais são as bênçãos que Ele tem derramado sobre você, mas já começa a agradecer, já começa a louvar o Senhor antes mesmo da gente cantar. Vamos encher esse lugar, enche a sua sala, enche o seu quarto de gratidão a Deus. Começa a declarar em voz alta: Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua presença, Pai. Maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, oh, Pai. Obrigado pelo teu amor. Imensurável, imensurável. Obrigado, Senhor. Eu tive uma ideia agora. Eu quero que você, da sua casa, desmute o seu microfone e comece a agradecer junto com a gente. Vamos encher aqui o Zoom de gratidão ao Senhor, de ações de graça. Obrigado, Senhor, muito Amado Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos porque tu estás aqui conosco. Receba a nossa adoração, Senhor. Nós queremos declarar que só tu és Rei, só tu és Senhor, tu és o dono de tudo, de todos, de cada espaço do nosso ser, de cada minuto do nosso dia, tu és Deus. Paizinho, obrigado por nós, nós queremos seguir os teus passos. Obrigado pela tua desprezível. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e
Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder, aplauda aí da sua casa. O nosso Senhor é digno de todo louvor, toda a glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cantamos o teu amor pra sempre, pra sempre. Que essa música seja a sua oração, seja a nossa oração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Declare mais uma vez que você sabe da fidelidade. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor. Senhor, sonda e conhece o nosso coração e os nossos pensamentos, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau, Deus, e guia-nos
pelo caminho eterno, Senhor. Nós queremos, ó Pai, alinhamento, Senhor. Alinhamento com os Teus propósitos, com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, traz quebrantamento, Senhor. Continua operando em nossos corações, ó Pai. Deus, obrigado, porque nós não precisamos ficar nesse lugar de culpa, Pai. O Teu Espírito nos convence do pecado e nós podemos correr para Ti, que é o nosso Pai. Tu és o nosso refúgio, Senhor. E é em Ti que nós encontramos descanso, é em Ti que nós encontramos renovação e encontramos perdão, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te louvar por isso, Pai. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma também. Só Deus é meu refúgio, certamente a Ele louvarei. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma também. Só Deus é meu refúgio, certamente a Ele louvarei. Só Ele é meu auxílio e Deus, só nele minha alma esperará. Só Deus é meu refúgio, certamente a Ele louvarei. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma também. Só Deus é meu refúgio, certamente a Ele louvarei. Só Ele é nosso auxílio. Só Ele é meu auxílio e Deus, só nele minha alma esperará. Só Deus é meu refúgio, certamente a Ele louvarei. Eu me alegro em Ti e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Vamos exaltar o nome do Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei.
Aleluia, Pai. Nós declaramos, Deus, que Tu és aquele que nós podemos correr para nos abrigar. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Senhor. Tu és aquele Deus que nos protege. O Senhor é o nosso libertador que vai adiante de nós. Pai, quando nós estamos em perigo, Deus, sendo perseguidos, o Senhor vai para trás de nós, ó Deus, e nos protege. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque esse é quem Tu és, Senhor. Esse é quem Tu és, Pai. Nós queremos entregar, Senhor, todas as nossas preocupações, ó Pai. Perdoa os nossos pecados também, Senhor. Em Ti nós encontramos, Deus, aceitação. Em Ti nós encontramos filiação, Pai. Obrigado pela Tua paternidade, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, que remide, Deus, todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tanta graça e por tanto amor derramado sobre nós. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Continua, Pai, conosco. Continua conosco, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Tu tens liberdade, Espírito Santo. Abrimos o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar ainda nesse dia, Pai. E também nós queremos, Deus, continuamente, com o coração agradecido, Pai, Te louvar, até mesmo nas situações complicadas, nas situações difíceis, Deus, como nós cantamos aqui, nós não nos abalaremos, nós continuaremos nos alegrando, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa torre forte, nossa fortaleza. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. 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 É muito bom louvar ao Senhor, é muito bom louvar principalmente todos juntos, né? Mesmo que haja um delay no áudio de cada um, mas é muito bom estarmos aqui todos no só espírito, orando a Deus, né? E é isso que é a igreja, né? Estarmos aqui conectados de uma forma ou de outra. Bom, e nesse momento aqui agora, iremos abrir um momento para nós compartilharmos, né? Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Deus tem operado, também compartilhar os pedidos de orações pelos que estão precisando, né? Então, abrimos aqui agora esse momento para os testemunhos e compartilhamentos. Então, aquele que desejar, pode falar aqui no chat, que aí a gente já libera, né? Pode falar, eu quero, então, pode até levantar a mão, né? Mas eu quero levantar a mão do símbolozinho aqui, porque se só levantar a mão pelo vídeo, a gente não vai poder enxergar. Amém? Então, se alguém está aberto no momento, aqueles que quiserem podem fazer uso da palavra. Então, com a palavra, o irmão Wellington para... Graça e paz a todos. Está todo mundo ouvindo direitinho? Ok. Eu quero dar toda a honra e glória ao Senhor Deus, por intermédio do Senhor Jesus, que Ele está, nesse momento, né, operando em muitas pessoas. E eu quero agradecer as orações de vocês, porque Deus está me usando como instrumento para poder ajudar as pessoas que estão enfermas, né? Olha, quem imaginava há uns 6 meses atrás, o Davi começou esse negócio de pandemia, eu acho que foi desde o ano passado, né? Esse negócio de pandemia, aí a Débora comprou uma máscara para o Davi para ir para a escolinha. E essa moça, a Débora, fez uma amizade. E a irmã dela, ela estava numa situação muito ruim, porque a irmã dela, ela está entubada até, mas só que nessa semana, eu acho que essa semana que eu pedi, Dona Wesley, né? Até o nome da mulher. É tanta gente na minha cabeça, eu peço perdão. Aí essa pessoa, no outro dia, no dia que eu pedi a oração de vocês, no outro dia ela teve uma melhora. Olha que maravilhoso, né? Aí veio... O senhor quer falar, pastor? Não. Aí veio a Emily, de um colega meu que não queria saber de Deus. Olha que coisa, ele procurou a mim e disse só Deus mesmo. E eu fui passando, fui orando com ele, fui dando esperança. Até hoje. Ela está na mão de Deus, infelizmente. Ela teve um bebê, ela estava grávida, pegou Covid
né? Como vocês sabem, eu falei aí na minha. E a criança está viva, graças a Deus, mas ela está numa situação muito difícil. Só Deus para agir. Então a gente continua orando, né? E eu quero também dar uma nota triste também. O irmão da minha sogra, dona Tereza, o irmão dela morreu, o único irmão, morreu de Covid. Só que ele ficou bom, foi para casa e deu um ataque cardíaco nele. Coisa triste, né? Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer e não jamais perder a fé. Jamais perder a fé. Eu sei que dói a perda de alguém, mas a gente não pode perder a fé, porque ele está do nosso lado. Ele está operando na nossa vida e na vida de todos nós, das pessoas que estão nessa situação. Muito obrigado. Amém. Amém. Então, vou pedir para o pastor Sérgio fazer uma oração para essas vidas que o Wellington compartilhou aqui agora. E convido os irmãos também a participar em oração nesse momento, né? Pelos enfermos. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu és o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus de amor, o Senhor se importa conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Pai, obrigado por esse testemunho que nosso irmão Wellington deu, de respostas imediatas à oração, de melhora. Senhor, nós queremos te agradecer e reconhecer que é o Senhor que opera em nós, seja de uma forma sobrenatural, seja através da equipe médica e do tratamento, mas Tu és o Deus que nos cura. A Tua palavra diz que todas as coisas boas vêm do Senhor. E por isso, Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, engrandecer o Senhor. E, Pai, nessa hora nós pedimos que o Senhor visite a Emily, Senhor, que está ali na UTI. Pai, estende a Tua mão sobre ela, vem com o Teu poder sobre ela. Que todo o seu pulmão seja restaurado em nome de Jesus, todo o seu sistema respiratório seja limpo, em nome de Jesus, que ela seja completamente curada, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que esse sinal, que essa cura do Senhor possa levar toda a família, ó Deus, a Te conhecer de perto, a crer no Senhor Jesus, ter a experiência, Senhor, de ter a Ti como Deus. Pai, então opera não só a cura física, mas nós Te pedimos que o Senhor opere a fé verdadeira no Senhor para experimentarem tudo aquilo, a vida eterna, a vida abundante que o Senhor tem para todos nós, ó Deus. Pai, nós queremos também nessa hora Te suplicar pela sogra, ó Deus, do Wellington e também os seus familiares, nesse momento de perda, de luto. Pai, vem com Teu consolo sobre eles, em nome de Jesus. Pai, que eles possam experimentar o Teu amor, que o Senhor levante pessoas, ó Deus, para que expressem o Teu amor ali, e que eles possam, ó Deus, serem consolados com o consolo que só Teu Espírito Santo pode dar. E, ó Deus, mesmo nesse momento de luta e de sofrimento, que eles se aproximem cada vez mais do Senhor, que eles Te conheçam de fato como Deus verdadeiro, como o Senhor nosso nos céus e na terra. Pai, nós também Te pedimos a Tua operação de cura sobre essa amiga do Wellington, Senhor, estende a Tua mão sobre ela, restaura, renova, seja restaurada, seja curada, seja restabelecida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos sempre confiar em Ti. E nos ajude todos nós, ó Deus, nesse momento difícil que a nossa cidade vive, exercer e crescer na fé em Ti. Pai, a Tua palavra diz que as tribulações, os sofrimentos, são como o fogo que apura o ouro, Senhor. Pai, então que o fogo possa, esse momento possa ser como fogo em nossas vidas, apurando e fortalecendo a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Pai, nós Te pedimos a Tua operação, a Tua graça, a Tua misericórdia, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Mais algum irmão gostaria de compartilhar, de testemunhar nesse momento? Ainda temos tempo aqui para o testemunho. Eu quero, então, compartilhar, irmãos, sobre a operação de Deus e glorificar a Deus sobre todo o processo, que não é fácil, o processo de encerramento do nosso jardim. Nós aprovamos isso em assembleia há 2, 3 domingos atrás, né? Está completando o 3º domingo depois disso.
E eu queria dizer que Deus tem operado de forma sobrenatural, né? Eu vou contar só algumas coisas, né? Primeiro, nós tivemos assembleia no domingo e logo na segunda-feira, então, fizemos uma reunião virtual com todos os pais dos alunos para comunicar a decisão, para explicar. E eu louvo a Deus porque mesmo sendo algo difícil, algo que afetou e profundamente a vida dos nossos alunos, de suas famílias, houve o clima que ficou ali, foi um clima de gratidão a Deus, de gratidão pelo jardim. Então, houve muitas expressões de agradecimento aos professores, à Sayuri, aos funcionários do nosso jardim. E eu vi tudo aquilo no mover de Deus, não houve sequer uma única reclamação ou um único questionamento negativo. Claro, houve perguntas, houve várias colocações, mas eu louvo a Deus porque foi uma coisa sobrenatural. E para os irmãos entenderem como a coisa aconteceu, o sentimento que também ficou no coração de todos foi de ajudar o jardim. De maneira que muitos pais, eu preciso fazer a conta certinho, mas dos pais de cerca de 6 ou 7 alunos resolveram ofertar a matrícula para o jardim, sabendo dos gastos que o jardim está tendo com o encerramento, né? Então, eles nem quiseram receber de volta a matrícula que tinham gasto, né? E fizeram essa oferta para o jardim. Teve um grupo de mães que se uniram, eu contei isso rapidinho no Rollins Comunicados, para que se alguém visse aquela divulgação, entendesse que não era o jardim que estava fazendo, né? Mas um grupo de mães, foi iniciativa de uma mãe de um ex-aluno de ex-alunos do nosso jardim, fizeram esse movimento de se unirem e de fazerem uma arrecadação, uma oferta para o jardim. E, então, vários pais, várias mães encaminharam ofertas para o jardim. Tudo eu quero dizer, irmãos, que Deus tem abençoado, Deus tem dirigido. E eu gostaria que a gente continuasse orando, especialmente pelas famílias, pelos ex-alunos, para que possam encontrar um jardim que também preze pelos valores da palavra de Deus, que seja um jardim que tenha essa orientação da palavra de Deus. Peço que os irmãos continuem também orando pelas nossas funcionárias, professoras, a Conceição da Limpeza, para que Deus abra portas para um novo emprego. A gente continua intercedendo, nós, diretoria do Jardim, diariamente, para que Deus continue abençoando. Então, eu quero louvar a Deus e colocar esse pedido de oração. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Passo aqui a palavra para o Eric agora, que gostaria também de testemunhar. Olá, irmãos. Boa noite, não. Bom dia. Perdão. Bom dia a todos. Eu queria trazer um breve testemunho que eu creio que pode encorajar os irmãos a fazerem a mesma coisa. E eu desafio vocês a fazerem isso. O que eu fiz, né? Eu estava orando e aí... aliás, eu estava fazendo um curso um curso universitário do Dunamis, né? Do movimento Dunamis, para evangelizar as universidades, né? E nesse curso tinha desafios semanais, né? Então, a cada semana tinha um desafio, e o desafio da semana que era o da semana lá, era da gente demonstrar o amor de Deus por meio da generosidade. E aí eu falei, Deus, me dá uma estratégia, né? Eu sei que eu tenho família aqui, eu posso muito bem demonstrar generosidade com a minha família, mas eu queria fazer para uma pessoa que eu não conheço, né? E aí Deus, eu senti o Espírito Santo falando assim, Eric, você vai pedir uma comida no iFood e com o entregador você vai dar uma garrafinha de água, que a gente comprou aqui vários garrafinhas de água, né? E você vai dar uma garrafinha de água para ele e vai oferecer uma oração. Aí, beleza, a gente pediu um iFood, aí o motoboy chegou aqui, e aí eu recebi a comida e tal, perguntei o nome dele, e aí eu perguntei se ele aceitava uma oração, né? E aí foi interessante ver a reação que ele teve, né? Ele ficou surpreso, ele não esperava, porque acho que para ele ia ser mais uma entrega, né?
ia ser mais a entrega que ele ia fazer, mas aqui não, aqui a gente vai orar, né? Então ele ficou surpreso por isso e acho que também ele viu ele tipo, nossa, tão jovem assim, né, oferecendo oração, e ele ficou surpreso, ele recebeu oração. Eu perguntei se ele tinha algum pedido, né? Ele falou, acho que é mais pela saúde, né, pela minha família e tal. E aí eu comecei a orar por ele, né? E no meio da oração também senti de eu declarar por provisão financeira, né, na vida dele. Então eu pude estar orando por ele. E aí no final eu entreguei a garrafinha de água, ele ficou muito feliz. E sabe, eu creio que o mais importante aconteceu lá, que ele se sentiu amado, né? Ele não chorou, ele não se ajoelhou tal e entregou a vida para Jesus, mas ele foi amado, né? E isso é o mais importante. E o que com isso eu queria também só enfatizar o versículo que está lá em Romanos 8:19, que fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Sabe, a criação de Deus, o mundo aí está aguardando que os filhos de Deus se manifestem, sabe? Então, eu queria te desafiar, não sei o que você tem em casa, às vezes é uma garrafinha de água mesmo, você pode usar essa garrafinha de água como desculpa para orar por uma pessoa e fazer a diferença na vida dela. Então, eu queria desafiar vocês a fazerem isso também. Eu fiz e eu quero fazer mais, né? Eu vou fazer mais vezes. E, é muito legal a experiência e realmente a colheita está pronta. Basta a gente ser enviado, sabe? A gente jogar o arado e ver o que a gente colhe. Então, é isso aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Fabiana, você pode testemunhar agora também. Na verdade, eu queria contar uma história que eu escutei essa semana que me impressionou muito e eu queria compartilhar com os irmãos porque, assim, nossa, eu passei a semana inteira pensando nisso. A minha irmã recebeu um paciente e diz que esse paciente falou para ela que teve muito doente, internado com Covid, estava com 90% do pulmão comprometido, esteve na UTI, né, e entubado durante muito tempo, não era cristão. E aí, nesse período que ele ficou entubado, ele disse que ele falou que era muito mais do que um sonho, que ele estava num lugar onde tinha muitos ossos, assim, no chão, né, muitos ossos secos no chão. E aí ele escutou uma voz atrás dele que falou assim: você sabe onde você está? Aí ele falou assim: eu acho que eu tô no inferno. Eu acho que eu morri. Aí ele falou: não, você não está no inferno ainda. Aí ele falou, acho que essa voz falou assim: você acredita que eu consigo dar vida a todos esses ossos de novo? Ele falou: eu acredito. Por que você acredita? Eu acredito porque tu és Deus. Eu acredito que tu pode dar vida a esses ossos de novo. E aí diz que ele falou, essa voz falou para ele assim: então a tua fé vai restaurar a tua saúde. Tu vais voltar e vai ficar bem novamente, né? E aí diz que depois disso ele despertou, né? E onde ele anda contando essa história. E foi assim uma coisa que me impressionou muito, porque ele estava falando do Vale dos Ossos Secos, né? Quando Deus fala para Ezequiel, né? Se ele acredita, então, nossa, aquilo me impressionou muito. E aí eu até mandei para minha irmã a palavra, falei: tu sabe que isso está na Bíblia? E minha irmã não é muito conhecedora da palavra. Eu falei: tu sabe que isso está na Bíblia? Ela falou: sério? Eu falei: fala do Vale dos Ossos Secos. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar essa passagem com ela. E assim, uma coisa que essa semana, durante as minhas orações, eu me vi agradecendo a Deus pelo Covid, porque foi um tempo de 21 dias que Deus separou para mim, né, de intimidade com Ele, em que eu pude estar em casa, lendo a palavra e fazendo orações, né, e
é incrível, assim, como eu, quando eu oro por alguém que está doente, eu sempre oro, assim, que a pessoa tenha um encontro com Deus, né? Que ela realmente consiga separar esse tempo de quarentena para ter essa experiência e esse tempo com Deus. Então, acho que o Covid muitas vezes tem trazido isso, né? Um aumento da nossa fé, um reencontro com o Senhor, né? As pessoas acabam, no momento de desespero, como o irmão Wellington ali testemunhou, né? Que aquele amigo dele não é cristão e está passando por essa situação com a filha. Então, Deus age de formas sobrenaturais mesmo, a gente só pode louvar e agradecer, né? Obrigada, gente. Beijo para todos. Paz, irmãos. O Eric me fez lembrar também, né, de algo que Deus tem botado no meu coração. Eu ando dentro do carro com calendários, né? Lá na nossa igreja já tem uns calendários, então eu estou com 5 calendários dentro do carro e estava também com 5 devocionais, né? E aí, por onde eu passo, a gente tem saído muito pouco, só para coisas emergenciais, né? E para onde eu passo, eu pergunto de Deus, para quem é para eu entregar, né? E semana retrasada, passada, eu estive lá na central de medicamentos, né? E eu sempre levo na minha bolsa um devocional e um calendário, porque eu fico esperando a oportunidade que Deus vai dar. E aí, na sacolinha onde eu carrego os remédios que eu pego na SEMA para os meus pais, eu ando com o devocional e o calendário. Eu fico perguntando, Deus, para quem é para entregar, né? E chegou lá na SEMA, eu fui muito bem atendida por um rapaz, e ele fez, e na SEMA tá assim, você dá a entrada dentro do prédio e pega o remédio na área externa. E aí a gente estava aguardando uma medicação nova do meu pai, e eu orando, né? Eu fico sempre orando ali, perguntando de Deus, Deus é ele, é quem é, mostra aí quem é, né? E eu fico perguntando, dá um sinal, né? E eu orando, rapaz, eu sei que ele entrou, ficou uns 10 minutos lá para dentro, achei até que ele tinha esquecido de mim, né? Quando ele já voltou, foi com os medicamentos todos, isso lá dentro do prédio eles não fazem isso. Ele já voltou, foi com todos os medicamentos, tudo, já para me entregar e falar, tá aqui. Aí eu fiquei assim, eu vou lá muito tempo já, eu falei, nunca vi ninguém fazer isso, né? Mas eu falei, eu pedi um sinal, né? E aí eu falei, Deus, então eu vou entregar para ele. Aí Deus falou para eu entregar, né? Aí quando eu entreguei, ele abriu o olho assim e falou assim, isso é um caderno de oração? Eu falei, esse é um caderno onde Deus vai falar com você, é de testemunhos. E ele ficou muito feliz, ele ficou assim, ele mudou assim o semblante dele, ele ficou tão feliz, agradecido. E aí veio a confirmação de que era para ele mesmo, né? Pela alegria dele ter expressado ali. E aí eu peguei e entreguei. Aí, alguns dias depois, eu voltando à casa dos meus pais, também caí dentro do buraco. E o carro tinha que ir para a oficina, né? Lá vai a Anne para a oficina. E aí eu fico perguntando, Deus, para quem é para entregar, né? Aí chega lá conversando com o mecânico, muito tempo que eu não falava com esse mecânico. E eu perguntando, precisava de um mecânico, né? Eu falava, quando foi à noite, esse mecânico que não falou já tem um ano, mais ou menos, mandou mensagem. Eu falei, engraçado que eu estava pensando no mecânico. Aí ele mandou mensagem. Aí eu peguei, fui lá, deixei o carro. O rapaz também, assim, super solícito, né? E aí, no final, Deus mandou entregar um calendário e um devocional para ele também. Aí eu peguei e entreguei. É impressionante como o rosto das pessoas se transforma quando vê que é algo de Deus, né? E aí ele ficou muito feliz, ficou muito eufórico ali também, agradeceu. Poxa, muito obrigada, muito obrigada. Eu falei, lê que Deus vai falar com você. Aí, então assim, né? Eu já deixo no carro. Onde você vai, você já leva uma gota ali da presença de Deus, algo que já vai... Deus vai falar com a pessoa, não precisa ser um devocional, pode ser uma garrafa de água, como o Eric falou, né? Ou alguma coisa que vai demonstrar o teu amor para as pessoas, vai demonstrar o amor de Deus para as pessoas, né? Então, eu já tá no meu carro, devocional, calendário, onde você for, você espalha o amor de Deus. Pergunta de Deus, né? Para sair aleatoriamente, não. Deus sempre vai confirmar no coração, né? Então, é uma estratégia, né? De nós, como igreja, como corpo de Cristo, né? Se fazer presente de forma da presença de Deus ali onde nós estivermos, tá? Então, esse testemunho que eu queria dar. Amém. Então, vamos orar por pelos testemunhos, né? Pelos pedidos aqui.
O pastor já orou que o Elton compartilhou, então vamos orar pelos demais, né? Então, oremos aqui. Pai querido, Senhor Deus, nós nesse momento agradecemos aqui aos irmãos que compartilharam aqui, Senhor Deus, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor tem direcionado. Deus, nós já oramos aqui, o teu filho pastor Sérgio já orou sobre a vida das pessoas, dos parentes e amigos do Wellington, Pai, e colocamos aqui também, Deus, as nossas vidas, para que possamos continuar sendo, Deus, teus instrumentos, trazer palavra de vida, de amor, de acolhimento. Obrigado pelo testemunho aqui, Senhor Deus, do Eric, obrigado pelo testemunho da Anne, da Fabi, Deus. Oramos aqui, Pai, para que o Senhor nós estejamos atentos a enxergar essas oportunidades e ser Deus como Jesus queria que nós fôssemos, Pai. Amar, dar uma palavra de consolo, dar acolhimento. E obrigado, Deus, pela tua provisão, que o Senhor esteja também, Pai, direcionando os pais do jardim para escolas, Senhor Deus, onde prezem pela tua palavra, pelo teu ensino, onde prezem o ensino do caráter de Cristo nas crianças, Pai. Oramos aqui também, Senhor Deus, agradecendo a todo o procedimento que o Senhor tem feito. Obrigado porque vemos a tua mão, porque sentimos paz, vemos a paz do Senhor em todos os passos, Pai. E oramos aqui, Deus, pela provisão, as funcionárias do jardim, as professoras, a Conceição da limpeza, Senhor Deus, que o Senhor esteja direcionando já, abrindo as portas para novas oportunidades para elas, Pai. E que nesse tempo também, Deus, elas possam crescer também mais no Senhor e crescer em confiança no Senhor, Pai. Oramos, Deus, por provisão, por todos aqueles, Senhor Deus, que estão nesse momento precisando, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, antes de passar a palavra para o pastor Sérgio para a mensagem, eu vou pedir aqui para a irmã Lu orar pela mensagem. Pai, queremos estar na tua presença, Pai. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, nossas falhas, e que nós possamos estar com o coração contrito, vendo a dificuldade de cada amigo, cada família, que o nosso coração possa sentir, orar, interceder, e dar força a essas pessoas que estão enfraquecidas, café esmurecida. Deus tem dado tempo para nós buscarmos, para nos fortalecermos, para que a glória do Senhor seja derramada sobre os corações que estão tristes, Pai. Obrigada pelas oportunidades. Obrigada por tudo que tu tem feito, Pai. Pelo teu amor, o teu chamado a cada um. Avivar o ministério de cada um, Pai. Cada palavra que nós lançamos, uma esperança, uma gotinha de amor que nós plantamos no coração das pessoas. Obrigada, Pai, pela tua palavra, porque ele nos encoraja, nos dá força, dá sabedoria. E a gente conhece a tua vontade, Pai. Queremos te agradecer por tudo que tu tem nos dado, Pai. O sustento que tu tem nos dado. A força que tu tem nos dado. Obrigada, Pai. Que nós possamos estar atentos ao seu falar, à tua palavra, cada significado que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, que possamos praticar, Pai. Que neste momento, ao ouvir a tua palavra, abra o coração de todos que estão ouvindo, Pai. E que os nossos pensamentos sejam mudados, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, seguir a direção do Senhor e agradar o coração de Deus. Pai, usa o pastor, uma unção poderosa, sobrenatural, esteja sobre ele, sua família e toda a igreja. Pai, neste momento, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Sérgio. Graça e paz, irmãos. Nós temos, nesses dias, meditado sobre a importância de nós revermos a decisão mais importante, a decisão central na nossa vida,
que é crer em Jesus, né? Então, a gente está falando sobre que um tempo como este, o tempo que a gente vive, e na verdade, todo e qualquer tempo, nós precisamos ter muita clareza sobre a nossa decisão e como é que está o nosso relacionamento com Deus, como é que está a questão da nossa salvação, da vida eterna. E eu quero convidar você a abrir o texto que nós meditamos na semana passada, e como nós dissemos naquela vez, nós meditaríamos mais uma vez. Então eu convido você a abrir Lucas 14, de 25 a 33. Lucas capítulo 14, 25 a 33. E eu vou pedir hoje que a Eliana podia ler para nós Lucas 14, de 25 a 33. A Eliana do Mitsu, né? Estão me ouvindo, irmãos? Ok. De 25 a 33, né? Sim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Muito obrigado. Nós estamos, então, conversando sobre o que é necessário para que a gente tenha a vida eterna, para que a gente tenha a salvação em Cristo Jesus. E espero que todos já tenham isso de cor, né? A essa altura, a gente todo domingo está relembrando isso, né? Se alguém te perguntar, né, olha, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? O que você vai responder? Então, espero que você responda o seguinte. Vamos relembrar? Olha, só precisa de uma coisa. É uma única coisa que é necessário você fazer para ter a vida eterna. É crer de verdade em Jesus como Senhor e Salvador. Vamos falar de novo? Crer de verdade em Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a grande mensagem da Bíblia, que para ter a vida eterna, basta crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas tem que ser um crer de verdade, né? Tem que ser um crer para valer. E justamente, então, nós estamos vendo textos bíblicos que nos mostram que o crer de verdade traz implicações em nossa vida, né? E só para a gente relembrar, então, o que nós já vimos? Primeiro, que o crer de verdade implica em arrependimento dos pecados. Não dá para a gente crer de verdade em Jesus se a gente não decidir de todo o coração dizer não para o pecado em nossa vida, lutar contra o pecado. É verdade que nós não seremos perfeitos aqui na Terra, é verdade. A gente não vai vencer totalmente, mas o crer de verdade significa, de agora em diante, eu não vou mais tolerar o pecado na minha vida passivamente. Eu não vou mais me acomodar no pecado. Não, eu vou dizer não, eu vou lutar contra ele, eu não vou mais, especialmente como a gente viu o texto, deliberadamente escolher pecar. Então, olha só, repetindo novamente, eu acho que isso é muito importante. Deliberadamente escolher o pecado é negar a fé em Jesus como seu Senhor. Quando você faz isso, você está negando que Jesus seja o seu Senhor. Então, ao fazer isso, você está abrindo mão de ter a vida eterna. Isso é muito claro na palavra de Deus e é uma mensagem importante, porque hoje nós vivemos um tempo em que, às vezes, é pregado que Deus ele
é verdade que ele nos ama e aceita a todos, independentemente de como somos, é verdade. Mas o que Deus também Deus é um Deus santo. Então ele aceita, mas ele é um Deus justo. Não significa que o aceitar, o amar de Deus vai evitar que a gente fique eternamente separado dele, né? Então, por isso que crer de verdade, então, em primeiro lugar, inclui arrependimento. Segunda coisa que nós vimos em 2 domingos, e está nesse texto, né? Que o crer de verdade implica em negar a si mesmo, implica em morrer para si, implica, em outras palavras práticas, como termina o texto no versículo 33, renunciar todas as coisas. Então, o que significa? Significa abrir mão da minha vida, do meu tempo, abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos. Para quê? Para receber e abraçar os sonhos de Deus para mim, os projetos de Deus para mim, a vida de Deus para mim, que é infinitamente melhor do que os meus planos, projetos e a minha vida. Mas a gente precisa entender isso. Não dá para crer de verdade em Jesus sem que a gente renuncie, consagre tudo para Deus. Antigamente havia uma ideia de que o cristão, ele primeiro se convertia, cria em Jesus, e aí ele ia crescendo e lá na frente havia um outro apelo, né? O apelo para quem quer se consagrar a Deus. Consagrar significa o quê? Quem quer se entregar para Deus. Ora, é claro que quando você crê em Jesus, é capaz que você não entendia tudo isso que eu estou colocando, né? Mas a verdade é que não existe opção. Se não houver consagração integral a Deus, isso não é crer. Por quê? Porque crer de verdade em Jesus como Senhor. Senhor é dono da nossa vida, né? O Senhor, a gente já disse isso várias vezes, ele é o dono, ele é aquele que comanda as nossas vidas. Então, crer de verdade em Jesus sempre implica em renunciar a todas as coisas. E aí, a gente conversou isso o domingo passado. Isso pode ser feito, e na verdade, se a gente crê mesmo. Olha só, se eu creio que a vida que Deus tem para mim, se os planos dele, se os projetos dele, que ele é um Deus de amor, e isso é muito melhor do que os meus planos, então eu vou querer, eu vou pulando de alegria, abrir mão da minha vida para receber a vida de Deus, né? Eu vou facilmente abrir mão de todos os sonhos e projetos que eu possa ter, porque os projetos deles são muito melhores, né? E é claro que pode ser que algum projeto de Deus para você coincida com aquilo que você pensava para você também, né? Na área profissional, por exemplo. Pode ser que, de fato, o projeto de Deus é que você seja aquilo que você está pensando em ser. Não tem problema, mas o que Deus requer de nós é essa atitude de dizer, não, Senhor, tudo é do Senhor. Eu abro mão, eu renuncio a tudo. E eu vou abraçar a vida do Senhor, o projeto e o sonho do Senhor para mim. Isso, se eu creio de verdade, eu vou fazer isso com alegria. Eu vou, porque eu creio que é melhor, né? Então, por isso que o crer implica isso. Nós temos dito também, irmãos, que o crer não é fazer alguma coisa. Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, não é por fazer algo. A salvação, como eu disse, basta uma única coisa que é crer. Então, crer, na verdade, é um compromisso que se assume, é uma atitude que você tem, é uma postura sua, diante do pecado, de arrependimento, diante da sua vida, dos seus planos, de abrir mão e querer o que Deus quer para mim. Então, sempre é uma atitude. Agora, é claro, toda vez que eu creio de verdade, eu vou fazer coisas coerentes com o que eu creio, né? Então, se eu creio de verdade, que implica na postura de arrependimento, eu vou lutar contra o pecado. Se eu não estou lutando contra o pecado, então você precisa avaliar, cada um de nós, entender, né? Olha, será que eu estou lutando? Não, eu estou lutando, então eu estou crendo de verdade. Eu não estou... Não, então, se você não está lutando contra o pecado, Deus está te chamando a se arrepender disso e novamente crer em Jesus. O importante é você entender que sem essa postura não é um crer de verdade, ou seja, não é um crer que leva à vida eterna, que leva à salvação. Eu sei que falar isso às vezes é duro, né? É uma mensagem, mas é a palavra de Deus. E eu entendo, cada vez mais eu tenho essa clareza dessa responsabilidade minha como pastor, de apresentar a verdade da palavra de Deus.
Mas é tremendo, irmãos. O crer de verdade, como vocês estão vendo, é o caminho de vencer o pecado, é o caminho de experimentar os sonhos, projetos de Deus, que são muito melhores do que qualquer sonho e projeto que eu possa ter. Bom, isso é uma revisão, mas eu entendo que é pelo muito ouvir, né, que a gente vai internalizando essas verdades, né? Então, de novo, olha só, esse texto, para que a gente não tenha dúvida sobre isso, sabe, porque eu vou dizer uma dúvida comum que acontece. Pastor, será que tudo isso precisa mesmo estar junto do crer em Jesus? Será que isso não é uma decisão lá na frente, né? Quando para um cristão amadurecer e tal? Será que sem isso não dá para ser cristão mesmo? Então, olha só, esse texto, como eu já disse na semana passada, 3 vezes Jesus usa aqui a expressão: se não for desse jeito, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus, ele se vira à multidão que o seguia, e ele está querendo deixar bem claro o seguinte: uma coisa é você ser um simpatizante, é você se maravilhar pelos milagres que eu faço, você gostar de ouvir o meu ensinamento, amém. E a multidão estava seguindo Jesus por isso. Mas ele se vira para a multidão e coloca 3 coisas: olha, sem isso não pode ser meu discípulo. Sem isso não pode ser meu discípulo. E finalmente no 33, sem renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, fica bem claro que esse texto diz de condições essenciais, indispensáveis, para alguém ser discípulo de Jesus, para alguém ser cristão, então, ou seja, para alguém de fato crer de verdade em Jesus. Todo aquele que crê de verdade em Jesus, ele é discípulo de Jesus, ele é cristão, como a gente tem falado, essa palavra apareceu só mais tarde em Antioquia, né? Mas ser cristão, ser discípulo, implica nessas coisas. E bem claro, não é fazer, como eu tenho dito, é uma postura, é um compromisso que assume. E hoje nós vamos ver a terceira coisa, é muito importante, sem a qual não dá para ser discípulo de Jesus. O que é crer de verdade em Jesus? Vamos lá, versículo 26. E aí eu já oriento, se você está no seu aplicativo da Bíblia, olhe esse versículo na NAA, Nova Almeida Atualizada, que é uma versão literal, tá certo? É uma versão que traduz literalmente, mas ela está com palavras mais fáceis para a gente entender. Eu vou ler aqui na NAA. Olha só o que Jesus diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por que é importante você olhar esse texto nessa tradução? Porque se você pegar uma tradução mais antiga, como por exemplo a Revista Atualizada, que eu sempre usei também, uma tradução muito boa, você vai encontrar a seguinte tradução: se você não aborrecer seu pai, aborrecer sua mãe, aborrecer sua esposa e tal. E aí você fica pensando, poxa, mas para ser discípulo de Jesus eu tenho que ser uma pessoa chata que vive aborrecendo todo mundo, né? Não, na verdade a tradução, né? E aí você vai entender, né? Um sentido mais leve de aborrecer é o quê? Amar menos, né? É aborrecer no sentido de amar menos. Então, por isso que a tradução ficou bem melhor na NAA, já traduzindo assim. Para que, se alguém tiver alguma dúvida, tem um texto paralelo, que agora de cabeça eu não lembro se é em Mateus, mas enfim, vai ter um texto paralelo, talvez seja esse Mateus 10, 37, 38, né? Mas que lá nesse texto paralelo vai falar bem claro, amar menos. Você precisa amar menos seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, do que a mim. Então a tradução ficou muito boa na NAA, tá certo? Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém quer ser meu discípulo, ele tem que me amar mais do que qualquer outra pessoa. E aí vai ficar bem claro, o paralelo é imediato, né? É o grande mandamento. A coisa mais importante que Deus pediu para que a gente fizesse, de tudo que ele mandou na Bíblia, que é: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E depois ele fala sobre o segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo, e depois atualizado como Jesus amou. Mas olha só, crer em Jesus
implica em amá-lo acima de todas as coisas. E Jesus, ele cita, porque a gente já está acostumado com essa ideia, né? Que crer em Jesus é colocá-lo em primeiro lugar. E, de fato, crer de verdade em Jesus como Senhor, né? Senhor significa é o nosso dono, então ele está em primeiro. E eu tenho sempre apresentado dessa forma, na verdade, colocar Jesus em primeiro é uma consequência natural do que é Deus. Se eu creio que Deus é Deus, ele estará em primeiro na minha vida. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que eu coloque em primeiro, ele será o Deus da minha vida. Uma simples definição de Deus, aí eu vou pôr Deus com D minúsculo, né? O que é o Deus de alguém? Independentemente da fé que ele tenha. O Deus de alguém é aquilo que está em primeiro lugar na vida dele. Aquilo que ele não abre mão por nada é o Deus da vida dele. Aquilo que, então, se está em primeiro lugar, o que significa? Que as decisões que eu tomo vão ser em função desse que está em primeiro lugar. Então, olha, muita gente se diz cristão, ou pode se dizer espírita, ou pode se dizer um muçulmano, mas se aquilo que está em primeiro lugar, por exemplo, for o dinheiro, independentemente do que ele diz, o Deus dele é o dinheiro. Se as decisões que ele toma na vida em função de ganhar mais dinheiro, se tem uma coisa que ele não abre mão, é do dinheiro, às vezes ele pode até abrir mão da sua saúde em função do dinheiro, na prática, o que está acontecendo? Que o dinheiro é o seu Deus, porque está comandando a vida dele, né? Então, por isso que eu digo, por definição, o que está em primeiro é Deus. Então, se eu quero ter Jesus, se eu quero ter o Deus verdadeiro como meu Deus, se eu creio em Jesus como sendo o meu Deus, obviamente ele tem que estar em primeiro lugar. Só que nesse texto, irmãos, Jesus ele transfere, ele explicita essa ideia de estar em primeiro lugar em uma área da vida, que é a questão do amor. O que Jesus está deixando claro é: crer de verdade em mim é me amar em primeiro lugar. Eu preciso estar em primeiro lugar, mas sobretudo no amor. Vamos pensar um pouquinho o que é na prática amar Jesus acima de todas as coisas. O que é na prática colocar Jesus em termos do meu amor como estando em primeiro lugar. Ora, eu costumo sempre dizer isso. Amor, uma boa definição de amor, para mim, amor se resume a duas ideias centrais. Pode ter outras também secundárias, mas existem duas ideias centrais que estão no amor. Uma delas é motivação. Amor é aquilo que me impulsiona a fazer algo. Se eu faço algo que é por amor, significa que eu estou impulsionado, eu sou levado a fazer aquilo por amor. Então, amor tem muito a ver com motivação. Mas o aspecto principal que eu quero enfatizar hoje é que amor é relacionamento, irmãos. O que significa amar uma pessoa? Significa querer se relacionar e querer se relacionar profundamente, intimamente com essa pessoa. Eu amo a Kátia, minha esposa. O que significa? Eu tomei uma decisão lá atrás, e ela também tomou essa decisão, de nos relacionarmos, de nos conhecermos, de sermos as pessoas mais próximas um do outro, né? Eu amo os meus filhos, eu quero me relacionar com eles. Então, irmãos, na prática, amor é se relacionar. Então, vamos traduzir tudo isso. O que é crer de verdade em Jesus? É colocar o relacionamento com Jesus em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro relacionamento. E olha que Jesus deixa claro, ele cita os relacionamentos mais importantes de uma pessoa: a sua esposa, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs. Agora, é claro, existem pessoas que acabam sendo muito egoístas, né? E fechadas a relacionamentos, né? E acabam, então, aí Jesus complementa dizendo até, tem que amar mais a mim do que a própria vida. Porque quem não é dado a relacionamento, quem enfim, tem um lado centrado em si mesmo por causa de um egoísmo, né? E não está aberto a se relacionar com outros, mas o que ele preza mais? A sua própria vida. E aí Jesus está dizendo, não,
crer de verdade em mim, ser meu discípulo, precisa necessariamente colocar o relacionamento comigo acima de qualquer coisa, acima de qualquer outro relacionamento, acima de qualquer coisa que eu faça, acima de qualquer atividade que eu tenha. O relacionamento com ele precisa estar em primeiro lugar. Irmãos, olha só, não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas crer de verdade, se eu não estou disposto, se a minha decisão, se a minha vontade não é colocar o relacionamento com Jesus em primeiro, então eu preciso dizer com todas as letras, segundo a palavra de Deus, você não está crendo de verdade em Jesus. Porque crer de verdade em Jesus é colocar o relacionamento com ele em primeiro lugar. Olha só, de novo, não é necessariamente fazer, pastor, eu não estou conseguindo, eu estou lutando. Não, mas se você está lutando, está tentando, é porque você quer colocar. Então, para ser salvo, não é fazer a coisa, mas é o compromisso de, né? O crer é o compromisso, é a decisão, é a atitude. Então, irmão e irmã, bem claro, a Bíblia é clara nesse sentido. Não dá para crer de verdade em Jesus sem que eu coloque o relacionamento com ele em primeiro lugar, acima de toda e qualquer outra coisa que eu faça, acima de todo e qualquer outro relacionamento que eu tenho. Olha bem, a Bíblia não é contrário a você amar a sua esposa e seus filhos, pelo contrário. A Bíblia vai incentivar isso, mas só está dizendo que o amor a Deus, o amor a Jesus tem que estar acima. E aí, em segundo lugar, a Bíblia é muito claro, está o seu amor à sua esposa, você que é esposa, o seu amor ao seu marido, está o amor aos seus filhos, e por aí vai, tá certo? Então a Bíblia coloca isso em alta conta, mas só está dizendo que o amor a Jesus tem que ser acima disso. Na prática, vocês sabem, a gente tem falado isso muitas e muitas vezes, nós já tivemos uma série de mensagens, se bem que faz uns 2 anos atrás, né, sobre relacionamento com Deus, e hoje eu quero dizer 3 questões práticas, 3 áreas para você praticar isso. Olhando para a Bíblia, primeira coisa, não dá para você desenvolver um relacionamento profundo com Deus, com Jesus ou com qualquer outra pessoa, se você não separa um tempo e não dedica um tempo para isso. Não tem como, irmãos. Relacionamento é convivência, é conversar, é estar junto. Então não tem como. Se você quer priorizar, se você entende que toma a decisão de priorizar, você precisa separar um tempo. Eu vou dizer mais, do ponto de vista da Bíblia, você precisa ter um tempo diário com Deus. Pastor, onde é que está esse negócio que tem que ter um tempo diário? Eu vou puxar a oração dominical. Quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram, Senhor, nos ensine a orar. Então, naquela oração, o que Jesus ensinou a pedir? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só a implicação desse pedido. Se Jesus falou assim, olha, quando você orar, você peça que o pão seu daquele dia seja dado hoje. Então, significa, se você quer comer todo dia, você vai ter que orar todo dia, né? Porque a cada dia, Jesus não ensinou a orar assim, o pão da semana me dê, Senhor, eu estou orando para que o Senhor me dê o pão essa semana inteira. Aí você podia pensar que a oração podia ser uma vez por semana, né? Mas não, Jesus falou, olha, você ore todo dia, então está implícito, todo dia você vai orar, o pão nosso desse dia, de cada dia, dá-nos hoje. E amanhã você de novo vai chegar diante de Deus e vai dizer, o pão nosso de cada dia, vocês estão percebendo? No modelo da oração dominical está implícito a ideia de que eu tenho que ter um tempo diário com Deus. Então, irmão, primeira coisa fundamental, você quer de fato priorizar o relacionamento com Deus? Não dá para você fazer isso se você não separar um tempo diário com Deus. Isso está implícito na questão de ser cristão. Está implícito em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, você amar o Senhor. Então você precisa ter um tempo para conversar com Deus pela oração, abrir o seu coração diante de Deus, um tempo para ouvir o Senhor pela sua palavra, mas também ouvir pelo Espírito de Deus que fala no nosso interior, né? Que nos fala no interior. Um tempo para você ficar em silêncio para ouvir, um tempo de adoração a Deus, né? Então, eu diria, esse tempo diário com Deus
hoje eu já coloco 3 coisas, né, fundamentais. Você orar, você meditar na palavra e você adorar o Senhor. É claro que adorar o Senhor e orar estão bem juntos, né? Na verdade, por isso que a gente sempre diz orar e meditar na palavra. Mas eu quero dar um destaque sobre adorar, porque a Bíblia diz que a gente foi criado para o louvor da glória de Deus. E quando a gente adora, é mais do que só a mente, né? Às vezes na leitura, na oração, a gente está mais trabalhando com a mente. Mas na adoração você está falando do coração, você está expressando os seus sentimentos a Deus, isso é fundamental. E sabe qual é o grande desafio, irmãos? É que não seja uma tarefa a cumprir. Né? Na lista de tarefas, ok, então o devocional cumprir, pronto, está cumprido. Não, o grande desafio é que seja um tempo especial de você se sentir amado por Deus, experimentar o amor dele por você, de você expressar o seu amor a ele, de você abrir o seu coração, de você dizer para ele o que você está precisando, de você dizer tudo o que você está sentindo. Então, o desafio é que não seja uma coisa mecânica, uma coisa por disciplina, mas que seja um relacionamento vivo com Deus que é vivo. Irmãos, cristianismo, a proposta de Deus, se você quiser resumir uma palavra, é isso. É relacionamento vivo com Deus, que vai fazer com que os seus outros relacionamentos também se encaixem. Isso é a coisa principal e mais importante. Não dá para crer de verdade em Jesus sem que você se disponha, sem que você priorize, sem que você diga, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Segunda coisa prática que eu queria desafiar você. Não só separar um tempo diário, né? Antes de passar para isso, eu quero dizer o seguinte, como eu disse, o desafio é não ser uma disciplina, né? Mas se você não faz isso, comece como uma disciplina. Muita coisa na nossa vida que deve ser prazerosa e tudo, mas você não vai experimentar se você não se propor, não disciplinar e não começar como uma disciplina mesmo. Então, com isso eu não estou querendo, eu quero, pelo contrário, encorajar você você não faz isso, então, como disciplina, como um item na tarefa sua. E é o item principal, hein? Prioridade 0, é no topo da lista. É isso aqui, eu vou separar esse tempo com Deus. Então, começa assim. Segunda coisa, você cultivar um contato constante com Deus. Base bíblica, orai sem cessar. É óbvio que orar sem cessar não era a proposta, não foi a proposta de Deus que você não faça mais nada, mas fique só orando. Não, você está trabalhando, você está no dia a dia, mas você está sem cessar em comunhão, em contato com Deus, né? Então, né, usando uma ilustração do nosso tempo, é como se o sinal da internet tem que estar sempre ativo. Né? Você não pode chegar e zerar, não. Você está sempre com o sinal conectado. O que significa isso na prática, irmãos? Isso é uma área que eu estou crescendo, que eu estou, dia após dia, tentando crescer. É a todo instante, a todo momento, estar conversando com Deus. Senhor, olha o que aconteceu. Senhor, por favor, me ajude nisso. Pai, olha só o que está acontecendo. Pai, eu estou triste por causa disso. Senhor, que alegria estou sentindo, porque olha só o que o Senhor fez. Enfim, a todo momento você ter rápidas conversas com Deus. Significa o quê? Você manter a consciência de que você está com o Senhor. E eu creio que esse é um outro desafio grande, você ter essa comunhão constante. Orar sem cessar, para mim, claramente indica, vai nessa direção. Que você esteja em comunhão, que a sua vida seja uma vida de oração, que a sua primeira reação, eu tenho dito isso várias vezes, né? A primeira reação a qualquer coisa, seja falar com o Pai, seja ouvir o Pai, seja buscar direção do Pai, seja buscar ajuda nele e o que você precisa nele. E terceira e última coisa, o mais incrível que a Bíblia diz é que o Deus com quem nós somos chamados a priorizar o relacionamento, ele não está só lá no céu. De fato, ele está no céu, assentado no trono, é rei do universo, amém, é verdade. Mas o Deus soberano, supremo, rei do universo, ele escolheu um local especial para habitar. Sabia? O local principal e predileto da habitação de Deus não é o céu e o trono dele. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que o templo que ele escolheu, o templo significa o local onde Deus habita, né? Inclusive essa ideia, inclusive no paganismo, né?
o templo é onde o Deus está ali, né? Seja qual for ele. Deus escolheu você e eu para sermos templo do Espírito Santo. A coisa mais tremenda, irmãos, que a gente não consegue dimensionar, não cabe na nossa cabeça. E a gente passa batido como se fosse nada isso, né? Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em você, habita em mim, somos templo do Espírito. Sabe o que significa isso? Que desenvolver um relacionamento profundo com Deus, que a prioridade zero é a coisa mais importante, significa ter intimidade com o Espírito Santo, porque ele habita em você. Significa você se deixar encher do Espírito Santo. Significa você deixar que o Espírito Santo produza o fruto dele em você. Significa receber poder, a capacitação dos dons e todo o poder que Deus te capacita a fazer algo para ele. Essa intimidade com o Espírito Santo. Os antigos, do Antigo Testamento, homens de Deus quiseram, sonharam, ansiaram por ter isso e não tiveram. Mas nós temos esse tremendo privilégio, ter o Espírito de Deus habitando em nós. Na prática, irmãos, significa deixar o Espírito Santo controlar você. Nós vamos meditar nisso mais profundamente na IBD. Acho que hoje não vai dar tempo, mas eu creio que no outro domingo a gente vai chegar a isso. Mas eu queria dizer para você que essa é outra questão prática fundamental. Intimidade com o Espírito de Deus. Ouvir a voz do Espírito no seu interior. Leia Atos, leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia Efésios, né? Que vai falar bastante sobre ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5. Você precisa, é mandamento de Deus que você seja cheio do Espírito, porque essa é prioridade zero. Para concluir, irmãos, eu queria... Não dá para exagerar a importância disso. Não há nada mais importante do que o relacionamento com Deus. Não há nada mais importante do que isso. E sem você priorizar isso, sem você decidir que isso seja a coisa mais importante da sua vida, você não está crendo de verdade em Jesus. Não estou dizendo se você está conseguindo ou não. Vocês estão entendendo, não é? O crer não é fazer. O crer é a decisão genuína e sincera, que obviamente vai levar a fazer, tá certo? Obviamente vai levar a fazer. Mas Deus não tá avaliando assim, não, você falha 2, 3 vezes por semana devocional, nota tanto, não. Para salvação, não. Para salvação, Deus só quer saber se você crê de verdade, ou seja, se você decidiu isso. E aí eu vou dizer uma coisa muito séria como pastor, irmãos. Se você não tem um tempo diário com Deus, as outras coisas é na sua mão, mas no contexto da igreja, porque aí no contexto da igreja eu sou pastor, pare todas as coisas, não faça mais nada, mas tenha esse tempo com Deus. Por quê? Porque é prioridade zero, irmão. Porque não adianta você fazer qualquer outra coisa na igreja, inclusive estar aqui no culto, hein? Olha bem, não estou dizendo para você não vir no culto, pelo contrário, a Bíblia fala para você estar junto. Mas se você não está tendo o relacionamento pessoal com Deus, não adianta, não está adiantando as outras coisas todas. Então, dê prioridade zero a isso. E aí, quando isso se consolidar, então você faça as outras coisas também, né? Bem claro, vocês entenderam, não estou dizendo para ninguém deixar de vir no culto, deixar de servir a Deus, mas se realmente é isso que está... Não, pastor, minha vida está super corrida, realmente não está dando. Então eu digo para você, corta o resto tudo. Da igreja, pelo menos, eu já digo, corte tudo. Agora, do seu trabalho e tal, de mim é uma questão sua com Deus. Mas da igreja, prioridade zero. Relacionamento com Deus. Porque sem isso não é cristão, sem isso a proposta principal de Deus é só essa. Deus quer se relacionar profundamente contigo, porque Ele te ama infinitamente. Então, o que Ele mais deseja é ter um relacionamento pessoal íntimo com você. É para isso que Ele morreu na cruz, é para isso que ele fez tudo o que Ele fez, é isso que Ele deixa claro na palavra de Deus. Então, eu convido você agora a falar com o Pai que te ama infinitamente. Se Deus está te chamando ao arrependimento agora, porque você não tem priorizado, fale isso com Ele. Fala, Senhor, eu me arrependo, eu decido hoje priorizar isso. Se você tem caminhado, mas já entendeu isso, mas mais tem falhado do que conseguido, se posicione diante de Deus. Repense a sua agenda, repense o seu dia a dia. Deus quer se relacionar profundamente com você. E a vida cristã só tem sentido,
só é vida abundante se você se relaciona com ele. Se não é só uma religiosidade. Se não é cumprir uma série de rituais e de ações, não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento pessoal e vivo com você. Vamos orar juntos. Basta você dizer, Senhor, eu quero. Me ajude. Eu quero fazer isso, eu quero priorizar isso. Vamos orar juntos e terminar esse momento assim. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor infinito, imensurável, vai além do que a gente pode compreender, ó Deus. O teu amor que é incondicional, o Senhor nos ama todos, indistintamente. Pai, obrigado porque cada vez mais a gente compreende na tua palavra que isso significa que o teu desejo maior, Senhor, é se relacionar conosco. E, ó Deus, nessa manhã nós dizemos que queremos, Senhor, nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Ó Espírito Santo, nós te amamos dessa forma. Ó Deus Pai, nós te amamos assim. E nós queremos nos relacionar contigo, Senhor. Nos ajude, Pai, a priorizar. Nessa manhã, Pai, nós tomamos ou nós reafirmamos ou renovamos, ó Deus, a nossa decisão diante do Senhor. Queremos que a prioridade zero no nosso dia a dia, hoje, Senhor, a começar hoje, amanhã, depois de amanhã, cada dia, Senhor, que a nossa prioridade zero seja o relacionamento contigo. Pai, nós queremos separar um tempo significativo na tua presença. Nos ajude, ó Deus, a nos abrirmos na oração, a oração ser um falar sincero e aberto e transparente diante do Senhor. Nos ajude a ouvir a tua voz quando nós meditamos na tua palavra, Pai. Nos abençoe, Senhor, para que não seja só uma tarefa a ser feita, mas que seja um relacionamento vivo contigo. Pai, nós pedimos que no dia a dia a gente esteja antenado e ligado com o Senhor, sensível à tua voz. Espírito de Deus, nós queremos ter uma intimidade constante com o Senhor. Enche a nossa vida, nos transforme, nos dê santidade e poder, ó Deus, para a gente ser capacitado para ser um filho do Senhor nessa época e fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça agora. Muito obrigado, Senhor. Que a gente jamais abandone, jamais tire do centro e da prioridade maior o relacionamento com o Senhor em nossas vidas. Guarda-nos, ó Deus, do perigo, Senhor, do risco de a gente abandonar isso e abandonar a fé verdadeira contigo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e nessa manhã nos chama de novo, ó Deus, a esse relacionamento. Pai, nós oramos, agradecemos e pedimos essas coisas na certeza que é a tua vontade. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu quero agradecer a Deus e estamos muito gratos também como igreja pela presença de todos aqueles que conosco estão nessa manhã, mas nós queremos agradecer aqueles que estão nos visitando, a Carmen, né, que está conosco, e também, deixa eu ver se eu encontro aqui, a Sueli também, que está conosco, nos visitando. Estamos contentes de ver hoje o Rafael, né? Semana passada a gente estava com a Ana, hoje o Rafael e a Ana estão com a gente. Louvado seja Deus. Enfim, estamos contentes de ver outros que nos visitam, já estiveram outras vezes, mas continuam com a gente, né? O Adam Júnior, a Minnie Washington, muito obrigado pela presença de vocês e de todos aqueles que estão. A Ellen também está aqui, né? A Ellen esteve conosco na outra atividade que nós tivemos. Obrigado pela sua presença, Ellen. Enfim, estamos contentes com a presença de vocês. E eu gostaria Elaine de... também. Obrigado. Obrigado. Podia dizer, cara, novamente? A Elaine, nós estivemos orando pelos seus pais que estavam, a mãe estava internada
em Goiânia, o pai internado aqui em Manaus, né? Mas os dois vieram a falecer de Covid, mas a gente pôde estar acompanhando a Elaine. Então, agradecer a Deus pela presença dela, que é uma irmã nossa em Cristo, da Igreja Presbiteriana. Amém. Seja bem-vinda também, Elaine, e todos aqueles que estão conosco. Muito obrigado. Eu quero dar um rápido aviso importante. Hoje estamos retomando a Escola Bíblica Dominical, né? Então, hoje a gente retoma com o tema A Direção de Deus para a nossa igreja. A gente tem conversado com a liderança sobre isso já em algumas reuniões, e hoje nós vamos continuar. Na verdade, a gente já tem, vai ser a continuidade daquela ideia de identidade Robbins, mas o enfoque, a partir de agora, vai ser buscarmos juntos entender qual a direção que Deus tem dado para nós. Então, convido todos a participarem, é só se manter aqui. Nós, terminando o culto, faremos um breve intervalo, né? E voltaremos a estar juntos novamente. Outro aviso importante, e nós vamos anunciar isso melhor, mas nós estamos dando início, esse semestre, ao curso de casais da UDF, o curso Aliança, né? Então, nós vamos abrir turmas do curso Aliança, que é um curso muito bom para casais, para o relacionamento do marido com a esposa, né? E nós teremos duas turmas, uma turma online, que então vai poder já começar a funcionar mais rapidamente, e outra turma presencial. Então, nós vamos informar isso, e aí você pense o que você prefere, se você prefere participar online ou se você prefere participar presencial, e dessa forma você já vai poder se encaixar, né? Mas nós teremos início também a isso que já faz um tempo que estamos pensando. E o último recado importante é que nós estamos convidando toda a igreja, quem puder, é lógico, né, a participar de um encontro das igrejas que intencionalmente fazem discípulos. É uma frase meio grande, né? Mas sim, é um encontro sobre fazer discípulos, né? Por que nós estamos convidando toda a igreja? Porque nós temos entendido, junto com a liderança da igreja, que uma direção que Deus quer na nossa igreja é a gente aprofundar essa parte de fazer discípulos. Então, se você puder participar, começa numa sexta, aí o sábado o dia inteiro, domingo, período da tarde, se você quer mais informações, enfim, se inscrever, você clica aí, vai ter um link, que foi divulgado nos comunicados, né? Você pode clicar e entrar, porque nós vamos fazer a inscrição amanhã. Claro que a inscrição vai estar aberta mais na frente, mas você clicando ainda hoje e enviando o valor, fazer inscrição num grupo de 4 ou mais, tem um desconto, né? Então, está na faixa de R$50 esse encontro, que vai ser online, então por isso o preço é reduzido, porque é online, né? Então a gente incentiva todos que puderem a participar. Amém, irmãos? Então eu vou passar a palavra para o pastor Massach, se tiver algum outro aviso, ou então para terminar orando e pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Amém. Então, vamos lembrar dos pedidos de orações, né, durante a semana também. Lembrando também da programação que nós temos, além do nosso culto de domingo, né, nós temos também às terças-feiras, um grupo pequeno, mais voltado para os jovens da mocidade, que se você tiver também algum conhecido nessa faixa, pode entrar em contato. É feito pelo Zoom também, atualmente, né? Também temos a reunião de oração nas quintas-feiras, às 8 horas da noite, né? Outros grupos ainda estão em estudo para retornar, e essa nossa programação da igreja, por enquanto, estamos fazendo online, né? Então, vocês são convidados também para participarmos também, não só os visitantes, mas também os nossos irmãos que podem se ocupar também na semana para ter esse contato a mais com nós como corpo, né? Também nas quintas-feiras tem um grupo de língua japonesa, né? Que se reúne à tarde, usando o Line para se comunicar. Então, aqueles que tiverem conhecido assim, podem entrar em contato ou comigo, pastor Sérgio, ou então com o irmão Onog e com a irmã Luísa, que ele já inclui no grupo. Tudo bem? Então, vamos encerrar agora com uma oração. E só uma coisa, pastor, vai aproveitar esse mesmo link daqui do culto, né?
Isso mesmo, a gente vai fazer um intervalozinho de 10 minutos para a gente tomar uma água e no banheiro, enfim, e aí a gente continua aqui no mesmo link. E eu aproveito até para dizer o seguinte, a partir de hoje, a EBD vai ser bem mais participativa. Nós estamos começando a experimentar uma maneira de fazer uma ampla participação em grupos pequenos na própria EBD. Então, participe e você vai ter a chance de colocar também aquilo que você está vendo no texto, essa ideia. E também aqueles que desejam fazer seus dízimos e ofertas, o Yuri projetou aí os dados para transferência para o Pix também, aqueles que desejarem, tá? Então, assim, irmãos, acabando aqui o culto, aqueles que desejarem permanecer, incentivamos que fiquem para a EBD, não desconectem, fiquem aqui, podem tomar uma água, ir ao toalete, depois voltar, né? Tudo bem? Então, vamos usar esse mesmo link aqui da conexão. Então, quem for permanecer na EBD, não saia, para depois retornarmos. Então, vamos encerrar o culto nesse momento, com uma oração. Watashi tachi no Shu Yesu Kristo no megumi, Chichinaru kami no ai, Seirei no majori to nagusame ga ima mo eien ni watashi tachi to tomo ni arimasu you ni. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o enchimento do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.